Olá, galerinha do quarto ano. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje de história, tá? A gente vai aprender sobre a pré-história. É um assunto bem legal e divertido e bem curioso da gente aprender. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer aspectos da vida humana na pré-história e as principais características desse período, tá? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular é identificar as relações entre os indivíduos e a natureza, tá? E discutir o significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas, tá? Antes da gente entrar a fundo num tema, no assunto da pré-história, eu vou resgatar aqui um conhecimento da aula passada. Para quem assistiu, a gente trabalhou a linha do tempo histórica, né? Onde diz que a linha do tempo tem por objetivo marcar os principais fatos e acontecimentos mostrados em uma sequência linear, tá? De acordo com a data de acontecimentos, tá? As linhas do tempo podem marcar períodos de alguns anos ou milhares de anos, né? E ainda marcar a evolução de diversos tipos de acontecimento. Então, a linha do tempo é um fator importante para a gente se situar na história. A história ocidental, ela é dividida da seguinte forma, tá? Temos aqui o períodos da história, onde tem a pré-história, tá? A pré-história é o que a gente vai estudar hoje. Ela é dividida no período paleolítico, neolítico e idade dos metais, tá? E temos aqui a história, onde tem a idade antiga, média, moderna e a contemporânea, que são os dias atuais. A gente viu também isso tudo na aula passada, mas a gente vai dar foco hoje, a nossa aula, o foco é na pré-história, tá bom? Então, vem comigo e vamos lá. Pré-história é a origem da humanidade, tá? Então, embora existam várias teorias, tá? São várias teorias que existem sobre essa origem da humanidade, né? E ainda hoje haja também discussões sobre o surgimento dos primeiros seres humanos. Prevalece uma teoria de que os primeiros seres humanos, eles surgiram lá na África, aqui ó, gente, aqui ó, tá vendo aqui? Na África, e de lá se espalharam para o mundo, tá bom? Então, isso é uma teoria que é mais aceita atualmente, tá? A evolução da espécie humana. Essa evolução vem desde o Australopithecus, Homo habilis, temos o Homo erectus, temos o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é de 100 mil até os dias atuais, tá? Então, a gente tem essa evolução desde o homem Australopithecus, que é uma postura semi-ereta, tá? É o início do uso das ferramentas, a descoberta do fogo, tudo isso, até o Homo sapiens sapiens, que é aquele que pensa, o homem pensando, sabe pensar. É dessa definição, tá bom? Então, aqui, ó, veja. Mais ou menos assim, o homem Australopithecus, olha só como é, tá? Para o Homo sapiens sapiens, que é esse aqui, que é o que nós somos hoje, tá? As fases da pré-história. A pré-história ela é dividida por fases, tá? Essas fases são, começa ali no Paleolítico, tá? Vai para o Neolítico até a Idade dos Metais. Então, são 3 fases aí que a gente vai ver. O Paleolítico, tá? É a primeira fase periódica da história, né? Com início por cerca de mais ou menos aí 2,5 milhões de anos, tá? E o final é em 10 milhões de anos antes de Cristo. Tá? Essa fase aí é toda antes de Cristo. Essa época foi marcada pelo desenvolvimento da comunicação oral e da escrita,
criação dos primeiros utensílios de pedra e manuseio do fogo pelo homem, tá? O Paleolítico, ele é chamado também como o período da pedra lascada, né? Pois os hominídeos, eles utilizavam as pedras que estavam à sua disposição, tá? Para afiar as lanças, criar objetos cortantes, que facilitavam a caça de animais e a colheita de frutos. Temos aqui na imagem, ó, tá vendo? Desses hominídeos. E eu coloquei uma imagem aqui para remeter vocês a algo de vivência de vocês, que seriam aqui, ó. Quem são esses aqui nessa imagem? São os Crudes. Quem já assistiu o filme dos Crudes? O filme dos Crudes é um filme que se você assistir com um olhar após essa aula, você vai viver mais a pré-história. Por quê? Porque vocês, quando assistem, vocês assistem num olhar de diversão, de legal, de ser engraçado, não é? O colorido. Mas após essa aula, vocês assistindo novamente, vocês vão ver que lá no filme mostra muitas características desse período daí, o Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, que está dentro da pré-história. Ainda no Paleolítico, né, a maior descoberta foi o domínio do fogo, tá? Até então, os primeiros grupos humanos, eles não tinham esse poder e domínio de fogo, eles não sabiam como fazer, né? Então, foi uma grande descoberta e uma grande conquista para eles, tá? Na época do homem paleolítico. A princípio, esse fogo era feito pela queda de raios, tá? Por exemplo, caía um raio em uma determinada árvore, aí gerava aquele fogo. Eles ficavam impressionados e encantados, porque com o poder que o fogo tem, né? Aí depois, com o tempo, essa humanidade aprendeu a eles mesmos a produzir, a provocar esse fogo. De que forma? A partir do momento que eles pegaram uma madeira, né, um graveto, e entre pedras fizeram assim, ó, um atrito, esfregando com bastante força, e gerou fogo. O fogo daí começou a aparecer. Então eles, nossa, que descoberta a gente fez. Então, a partir de então, facilitou muito a vida deles. Eles começaram a cozinhar, né, a comida, porque até então, antes do fogo, não existia isso. Eles comiam tudo cru, até animais que caçavam eram bem selvagens, assim. Eles pegavam e comiam cru, porque não tinha o fogo, né? O fogo precisa para a gente cozinhar as coisas. Para aquecer, eles usavam muito as peles dos animais, andavam muito com aquelas peles por cima do corpo, por conta do frio. A partir do fogo, isso facilitou a vida deles e aqueceu mais durante esse período de frio, né? Então, características do período do Paleolítico são: eles viviam em nomadismo, né? Ou seja, eles viviam em bando. Houve o período, né, do Paleolítico onde aconteceu esse domínio do fogo, tá? Teve também rudimentos de linguagem, não a linguagem como a gente conhece hoje, tá? Iniciaram aí esses rituais funerários. Também houve práticas de magia nesse período. Habitavam em cavernas, tá? Era a residência dessas pessoas, eram cavernas, tá? Tinham pinturas rupestres desse período, que até hoje a gente também, vou falar mais pra frente, essas pinturas até hoje a gente consegue ver aí desse período. Viviam da caça, da pesca e da coleta. E também fabricavam instrumentos de pedra. Por isso que é o período da pedra lascada, tá? O Mesolítico é um período onde eu não citei, né, anterior. Eu citei 3. Neolítico, após o Paleolítico. Só que eu coloquei aqui antes de iniciar o Neolítico, o Mesolítico. Por que eu coloquei esse período aqui? Porque foi um período de transição. Quando estava saindo do Paleolítico para entrar no Neolítico, houve esse período que chamamos de Mesolítico. É um período que marca essa transição de um período a outro, tá? Que corresponde aí a de 10 mil a 8 mil anos antes de Cristo, tá? E ele foi marcado, esse período, por transformações na vida desses hominídeos, né?
na estrutura geológica da Terra, em relação ao clima da Terra. Né? O planeta, nesse período, sofreu grandes alterações climáticas e geológicas, né? Que propiciaram um ambiente favorável para que os homens saíssem das cavernas onde eles moravam até então, tá? E exercessem atividades na natureza, né? E com o fim desse período glacial, que foi chamado esse Mesolítico aí, foi um período onde teve também a temperatura era muito baixa, tá? E o ambiente se tornou mais ameno. Com o clima favorável, não havia mais a necessidade desses grupos eles se deslocarem de um lugar para outro para se proteger, né? Dessa questão do frio, da forma climática de fato, né? Então aí eles começaram a introduzir um certo sedentarismo. O que é o sedentarismo? É quando você fica mais quietinho no seu canto. Eles pararam de estar de um lugar para o outro, de estar se movimentando e ficaram mais quietinho num canto, né? Onde fizeram sua morada. E nessa imagem aí que eu trouxe é a Era do Gelo. Quem já assistiu esse filme? Eu já assisti um monte de vezes. Digo para vocês que eu gosto demais desse filme. E temos aí vários filmes é uma trilogia aí. Esse filme também representa esse período aí. É importante vocês assistirem novamente com um novo olhar, até mesmo a professora na sala de aula passar para vocês esse filme. Porque, gente, é um filme que mostra esse período que é a Era Glacial. Foi um período realmente que o planeta passou, tá? O planeta Terra, ele passou por esse período do gelo, as coisas congelando mesmo, tá? E depois aí, após esse período, é onde a gente vai ver agora que é o Neolítico. Ah, detalhe, antes também, além disso no filme, além de mostrar esse período, mostra também para vocês os animais daquela época, tá? Animais que viviam naquela época, por exemplo, como personagem que tem o elefante, que não é um elefante comum que a gente conhece hoje, é chamado de mamute, que foi um elefante daquela época, da Era Glacial, do período da pré-história. Eram gigantescos, né? Bem diferente do que a gente conhece hoje. O período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, tá? Então, pedra lascada era aquela pedra bruta, que a gente conhece de fato que está na natureza. E a pedra polida não, já é uma pedra que o homem começou a pegar e a tratar, a moldar essa pedra. Por isso que é chamada de pedra polida, tá? Foi um período da história, da pré-história, na verdade, que ocorreu a Revolução Agrícola. Por que a Revolução Agrícola? Né? É porque, lembra que eu falei que as pessoas, os seres humanos começaram a fincar seu local de vivência, né? Começaram a ser sedentários. A partir disso, eles começaram também a plantar, né? Então, aí começaram essa revolução agrícola, porque começaram a ficar num local, a plantar, a fazer lá seus plantios. Então, aí o que a imagem mostra pra gente, percebam, esse período foi de 10.000 anos a 4.000 anos antes de Cristo, compreende desse período. Então, o Neolítico significa o que eu falei? Período da pedra polida, não é isso? Temos aqui, ó, imagens onde tem aqui o homem caçando, já usando fogo, cortando a caça para levar o fogo, as famílias fazendo aqui, ó, a plantação, fazendo a agricultura deles. A principal descoberta desse período neolítico foi o desenvolvimento da agricultura, como eu falei agora há pouco, né? E a criação de animais, tá? Antes não acontecia isso no período do Paleolítico. Esses fatores proporcionaram ao homem uma vida sedentária e de maior autonomia, tá? Diante das mudanças climáticas e naturais. Ainda no Neolítico, temos aqui em destaque as características do sedentarismo, onde as pessoas que no Paleolítico ficavam em bandos, né? Eles começaram a se organizar em aldeias, a construir as aldeias e se organizarem. Houve essa mudança. Teve também a questão da agricultura e a domesticação de animais, né? A confecção de teares,
simples, como a corda, tecidos e redes trançadas, começou a usar para fazer objetos. Teve a cerâmica, começaram a produzir, a construção de barcos, a formação de uma consciência de um ser mais social, né, de como eles começaram a viver em aldeias. O início de uma vida urbana, com a construção das casas, das cabanas, né? Uma concepção mais religiosa foi começando a introduzir aí nesse período. As primeiras cidades, digamos assim, foram construídas, tá? E construção de megalíticos. O que seria a construção de megalíticos? São monumentos que são conjuntos de construções milenares, tá? Feito com grandes blocos, tá vendo aí na imagem? Grandes blocos de pedras, tá? Que pesam toneladas. Essas construções são típicas dos povos da pré-história. Então, se você vê em algum lugar que você for passando um monumento desse, você vai dizer, ah, já sei, isso foi da pré-história. E de fato, sim, né? Ele corresponde aí começou mais ou menos cerca de 10 mil anos antes de Cristo. A idade dos metais. A idade dos metais, tá? É aí a terceira fase da pré-história, onde corresponde a 3 mil anos antes de Cristo, tá? Caracterizado pela criação dos primeiros utensílios de metais, tá? E consequente desenvolvimento das indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Olha só. Esse período da pré-história é subdividido em 3 partes: idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. Né? Cabe também destacar que foram as sociedades pré-históricas, tá, que desenvolveram a tração animal, descobriram também nesse período a roda, dominaram e utilizaram o fogo. Foram eles também que desenvolveram técnicas agrícolas, tá? Que permitiram a sedentarização dos grupos humanos. Vocês já sabem o que é sedentarismo, né? Que eu falei há pouco. Então, característica dessa idade dos metais foi o domínio da técnica de fundição, teve o emprego do cobre, do bronze, do ferro e de outros metais também, tá? Teve aí confecção de armas nesse período, utensílios, instrumentos de trabalhos, por exemplo, arado, capacetes, espadas e taças, tudo nesse período. Trocas de mercadorias, tá? A vida urbana, agrícola e pastoril começou aí. O surgimento de Estado, do que é um Estado, e também da religião. Das religiões, né? Começaram também nesse período. Né? A religião na pré-história. As primeiras manifestações religiosas vão aparecer ainda na pré-história, tá? Na tentativa de explicar o desconhecido ou o sobrenatural. Então, acreditando na vida após a morte, os homens passaram a cultuar deuses. Inicialmente, os primeiros deuses foram cultuados, eram ligados a elementos da natureza. Assim, animais e plantas, né? Água, fogo, lua, sol e até as constelações, eles eram adorados como deuses. Aí na imagem eu trouxe para vocês alguns tipos de cultos, de rituais religiosos no período, tá? Da história antiga, e temos aí também da pré-história. Arte rupestre, o que é isso? Eu falei lá no comecinho, né? No período do Paleolítico, a gente tinha muito essa questão da arte rupestre, mas até hoje a gente é possível visualizar e vê-las, tá? Do francês rupestre, tá? É um termo que significa gravação, traçado e pintura sobre suporte rochoso. Qualquer que seja a técnica, tá? Que é empregada, é considerada a expressão artística mais antiga dessa humanidade. A arte rupestre, na verdade, ela é realizada em cavernas. Por que em cavernas a gente encontra? Vocês lembram que eu falei que no período paleolítico eles viviam muito em cavernas? Então, eram nas cavernas onde eles faziam essas pinturas, essa arte rupestre lá. Por quê? Era uma forma deles mostrarem, relatarem
o que acontecia nesse período. Então, aí, vejam só as imagens. A gente está vendo uma imagem onde tem animais enfrentando homens, né? Um conflito, uma guerra. Temos aí foto de animais, a gente vê que é um adulto com filhote. Temos também outra imagem que representa uma briga de bandos, né? De um grupo com outros, de hominídeos. Então, isso tudo foi importante eles registrarem, porque hoje a gente consegue entender e compreender um pouco de como era esse período, como foi na época. Graças a isso, a essa arte rupestre que eles pintaram naquela época. Né? Alguns animais da pré-história. Eu falei do mamute, que temos lá no filme A Era do Gelo. Temos também na Era do Gelo o filme que é um tigre, né? O tigre dente de sabre, também é outro animal importante lá do período pré-histórico. E a preguiça gigante. A preguiça lá do filme, ela é pequenininha, tá? Mas as preguiças da época da pré-história eram animais gigantescos, enormes, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Essa imagem são imagens reais de animais da época, tá? E por fim, temos aqui o fim da pré-história. Como foi? Como acabou a pré-história? Acabou a partir do momento que o homem inventou essa escrita, né? A gente falou em outras aulas de história, né? Algumas aulas atrás a gente falou sobre como foi esse processo de escrita, né? A evolução do processo da escrita do homem. E o período da pré-história, justamente ele termina quando o homem começa a desenvolver essa escrita, que foi a escrita que eu até falei em outras aulas, que foi a escrita cuneiforme, que é a escrita do povo sumério, lá na pedra, que eu falei até, de argila, do barro, não é? Uma placa de argila, uma placa de barro, quando eles começaram a fazer essa escrita. Então, aí foi o fim da pré-história, tá bom? A pré-história se encerrou nesse período para dar início a história propriamente dita, que a gente começa como a Idade Antiga, tá bom? Então é isso. A aula de hoje sobre pré-história. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Assistam, tá? Aqueles filmes que eu indiquei para vocês com um novo olhar. Não com olhar de diversão só, mas com olhar de aprendizagem. Então, temos aí os crudes, que representa muito a pré-história. Temos a Era do Gelo, que é o Mesolítico, o período da Era Glacial. Então, isso tudo aí você vai ver com um olhar diferenciado a partir dessa aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.